Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço digital semanal das quartas-feiras à noite, onde temos como objetivo criar massa crítica nas agriculturas, agroindústria, mundo rural, turismo em espaço rural. Este evento, o AgroMeeting, é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. O tema de hoje é o olival tradicional português, o caso de Trás-os-Montes e Alto Douro. É conferencista Francisco Ataíde Pavão, é licenciado em Engenharia Agronómica e Agricultura Sustentável pelo Instituto Politécnico de Bragança e com pós-graduação em Olivicultura, Azeite e Azeitona de Mesa pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Francisco Pavão é presidente da direção da APITAD desde a sua fundação. Simultaneamente é gestor da IEP, Young Extra Virgin Olive Oil Producers, gestor técnico da Trás-os-Montes Prime Limitada e da exploração agrícola familiar Casa de Santa Marta, portanto uma exploração com umas centenas de anos. É olivicultor e exerce o cargo de júri em vários concursos nacionais e internacionais de azeite. Atualmente é presidente da direção da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes e é também diretor da Confederação dos Agricultores de Portugal. Francisco, bem-vindo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, é um enorme gosto ter-te cá e um enorme prazer estar aqui a falar contigo. Zé, muito obrigado. Agradecer ao Espaço Visual e ao José Martim este convite, é um prazer estar aqui e poder, sobretudo, nesta noite em que podemos conjurar contra tudo aquilo que estamos a celebrar hoje a Noite dos Conjurados e poder estar aqui a falar sobre um produto e sobre uma região, produto azeite que a todos nos apaixona e uma região que é Trás-os-Montes, onde eu vivo e exerço a minha atividade económica e o meu trabalho. Apesar de eu hoje estar a falar do Alentejo, estou no Alentejo, mas vamos falar sobre Trás-os-Montes, sobre aquilo que é o olival tradicional, numa zona do Alentejo onde também há bastante olival tradicional, mas falar sobre a valorização do produto. Muitas vezes nós esquecemos e, portanto, é sempre um prazer participar neste tipo de eventos e neste tipo de iniciativas. José, quando quiser, se eu puder começar a apresentação. Sim. Ok, eu tenho aqui uma apresentação, vamos ter aqui uma conversa à volta daquilo que é o olival no país, mas também daquilo que é o olival na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, divido aqui um bocadinho aquilo que é Trás-os-Montes, a região que é o Douro. Olhando para esta é uma paisagem interessante para nós olharmos, porque vemos o amor que os transmontanos e os dourienses põem no olival, quando este olival, com esta inclinação, com estes pendentes, consegue ser cultivado e consegue ser mantido e conseguimos valorizar o produto que daqui sai. Se nós imaginarmos estas encostas, isto é na região do Douro, o Douro passa aqui mesmo no fundo deste olival, conseguimos ver a resiliência que têm os transmontanos e os dourienses na sua cultura. Portugal tem cerca de 377 mil olivicultores, 77 mil hectares, entre 130 mil olivicultores, o que dá uma área média aproximada de 3 hectares. A área média no país é substancialmente superior no Alentejo, é cerca de 12 hectares no Alentejo, e entre as montes ronda cerca dos 3 hectares. Temos cerca de 500 lagares em funcionamento, norte a sul do país. Estamos em plena época de colheita, e, portanto, estamos em plena azáfama da colheita da azeitona, ainda que este ano seja um ano bastante complicado do ponto de vista de produção. Temos desde o olival tradicional, representa cerca de 75% do olival nacional. Quando falamos de olival tradicional, que incluímos o olival eu gosto mais de falar de oliveiras de variedades tradicionais portuguesas, e temos, obviamente, também os olivais de alta densidade. Trabalhamos no olival tradicional, eu sobrevivo entre as montes com variedades nacionais. A galega vulgar era uma variedade que representava 80% do olival tradicional português, existia praticamente em todo o país
excetuando em Trás-Montes, mas em Trás-Montes abundava sobretudo a verdeal de Trás-Montes, e hoje em dia temos a Cobrançosa, também a Maderal, e temos também outra Cordovil de Serpa, e temos um conjunto, Cordovil de Castelo Branco, conjunto de outras variedades nacionais que é importante proteger, sobretudo valorizar e deixar para o futuro. E depois temos, obviamente, nos olivais de alta densidade, a adaptação de outras variedades, na sua grande maioria não nacionais, mas também que se adaptam perfeitamente a este tipo de cultivo. O Alentejo é hoje em dia a principal região produtora de azeite do país, cerca de 77% da produção nacional, segue-se depois de Trás-Montes e de seguida a Beira Interior e o Ribatejo. Do ponto de vista da área, ou do ponto de vista estatístico, há cerca de 10 anos atrás, Trás-Montes produzia cerca de 20% da produção, o Alentejo cerca de 23%. Portanto, tudo aquilo significa o empreendimento agrícola do Alqueva motivou que no Alentejo havia área disponível, havia vontade de se plantar, e se plantaram imensos hectares de olival e regadio, ao contrário das outras regiões onde abunda o olival de sequeiro, e em Trás-Montes cerca de 90% do olival é de sequeiro, do Alentejo cerca de 90% das novas plantações são de olival e regadio. Portanto, o que motiva esta diferença de produção entre estas regiões. Em Portugal temos 6 denominações de origem protegida. Temos o azeite de Trás-Montes, azeite da Beira Alta, azeite da Beira Baixa, azeite do Ribatejo, azeite do Norte Alentejo, azeite do Alentejo Interior e azeite de Moura. Apesar de termos estas denominações de origem, o azeite DOP representa menos do que 3% do azeite português, o que é substancialmente diferente daquilo que acontece no setor dos vinhos, onde os vinhos DOCs e IGs têm uma grande representatividade relativamente àquilo que são os vinhos sem qualquer tipo de menção. Portanto, é importante nós podermos evoluir, podemos valorizar esta questão das DOPs, e no país as denominações de origem que têm mais expressão, aquilo que nós, enquanto consumidores, mais encontramos no mercado, é o azeite de Moura, seguido do azeite de Trás-Montes. Ao contrário dos outros setores, apesar do azeite ter uma organização interprofissional, não temos a par do que acontece no vinho com a Vina Portugal, não temos a interprofissional ainda reconhecida, mas está constituída uma interprofissional há cerca de 20 anos, congrega as 5 confederações, a CAPA, a Confagra, a Casa do Azeite, a AJAP e a CNA, e cada vez que muda o governo temos sempre esperança que seja aprovado o acordo setorial e que passe a existir uma interprofissional que consiga promover e valorizar o azeite português. Desculpa. E depois chegamos a Trás-Montes e temos este tipo de olival, não é? Temos oliveiras centenárias, que é importante preservar, é importante potenciar, é importante criar aqui um valor acrescentado para este olival, caso contrário o olival será abandonado. Temos também, hoje em dia, na região de Trás-Montes, grandes áreas plantadas de olival com mais densidade, até às 300 plantas por hectare, infelizmente na sua grande maioria de sequeiro, apesar de Trás-Montes ser bastante rica do ponto de vista da água, mas infelizmente vê a água passar em direção ao mar e temos poucas estruturas de armazenamento de olival, o que motiva quebras de produção acentuadas, sobretudo fenómenos de safra e contra-safra. E, portanto, podemos ver aqui um conjunto enorme de paisagens olivícolas de Trás-Montes, estas, na sua maioria, paisagens olivícolas de olival de sequeiro. E depois, quando passamos para a colheita, temos aqui 4 ou 3 exemplos de colheita que podemos praticar a mesma exploração: colheita manual, colheita já semi-mecânica e também já colheita com máquinas. Como não temos olivais de alta densidade, não colhemos com máquinas de vindimar, mas colhemos hoje em dia, quando vemos estas 2 fotografias de baixo, basicamente é um operador, um trator, que conseguem colher o olival. Não precisamos andar muito e mudamos de paisagem, passamos para o Douro e passamos por uma região que, apesar de que é uma região bastante próxima de Trás-Montes, mas completamente diferente. Aqui temos olival de bordadura e grande parte do olival que existe é em patamares, e portanto temos aqui elevados custos de colheita. Temos, felizmente, neste tipo de olivais, uma grande biodiversidade genética. Temos olivais com cerca de 20 a 30 variedades distintas. Aqui o olival foi-se ali empurrando e foi resistindo à plantação de vinha. Portanto, temos aqui muitas variedades completamente distintas, mas temos, sobretudo, dificuldades de colheita, e todos nós podemos ver estas imagens e imaginar o quão é difícil colher neste tipo de olival,
e quais são os custos de colheita que nós podemos ter. Na região, e basicamente em todo Portugal, nos últimos 20 anos, o azeite, a fileira do olival do azeite sofreu uma revolução bastante profunda, e também na nossa região foi também uma realidade. Hoje em dia continuamos ainda a plantar as variedades tradicionais, em Trás-os-Montes acreditamos que o caminho foi, ou é um caminho não da produção em quantidade, porque não temos as condições edafoclimáticas, nem temos os terrenos para podermos produzir em quantidade, e portanto a nossa aposta é uma aposta no mercado diferenciado da qualidade e sobretudo na aposta pela manutenção das variedades tradicionais. Obviamente que temos também na região duas instituições de ensino superior, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e a Universidade de Trás-os-Montes de Altor, e muito tem contribuído em parceria com as associações, e no caso da associação de que eu sou responsável, temos tido inúmeros projetos, quer nacionais, quer internacionais, em tudo aquilo que tem a ver do ponto de vista da melhoria dos aspectos agronómicos da fileira, quer no combate a pragas e doenças, quer na manutenção da superfície do solo, quer do ponto de vista de fertilização, quer hoje em dia naquilo que é importante, que é a adaptação às alterações climáticas, e depois também nas ações que fazemos, nas várias ações que fazemos desde há mais de 20 anos, um grupo de pessoas que tem vindo entre aspas, a pregar sobre aquilo que são noções sobre a qualidade do azeite. Esta revolução não foi só no campo, não tivemos só uma revolução no campo, tivemos também uma revolução também bastante grande naquilo que são os sistemas de extração. Praticamente deixaram de existir os lagares de preços, passamos hoje em dia, na grande maioria, para lagares de extração, de sistemas de extração a duas fases, portanto aumentamos aí grandemente a qualidade. Aplicamos também novos conceitos e estratégias de qualidade do azeite. Hoje em dia é aquilo que era verdade, o que era a qualidade do azeite, que é aquilo que nós sempre pensamos, que a qualidade do azeite se avalia pela sua acidez. Não, hoje em dia nós sabemos, e sabemos perfeitamente que a qualidade do azeite se avalia sobretudo por aquilo que são as características sensoriais do azeite. E depois também investimos naquilo que é o produto, na imagem, no packaging, e Trás-os-Montes é uma das regiões que tem obtido, os azeites portugueses têm obtido inúmeros prémios nos concursos nacionais e internacionais, e esta região de Trás-os-Montes de Altor também, sobretudo. Só podemos recordar que nos últimos 5 anos, cerca de 70% dos prémios do concurso nacional de azeite são de azeites de variedades tradicionais portuguesas. Portanto, acreditamos que há um enorme potencial para este tipo de variedades, e há um enorme potencial em todo o país para a manutenção deste tipo de variedades. E, portanto, podemos estar aqui esperançados que temos o melhor produto do mundo. Todos nós acreditamos que temos sempre o melhor produto do mundo e gostamos de o promover. Muitas vezes o cavalo muda de sentido e o cavalo passa para dentro do carro. E, portanto, temos aqui algumas ameaças, podemos ver com esta grade que está aqui à nossa frente, no sítio idílico do Douro. Ao fundo conseguimos ver já outra região vitivinícola, que é o Távora Varosa, estamos na região do Douro e vemos Távora Varosa. E temos hoje em dia, enquanto agricultores, enquanto aquilo que é o nosso trabalho, nós hoje em dia despendemos imenso tempo a não exercer a nossa atividade, mas daquilo que é a burocracia do exercício da nossa atividade. Licenciamento industrial, a questão da água, HACCP, somos produtores biológicos, fazemos produção integrada, fitossanidade. Hoje em dia o olivicultor também tem que dedicar parte do seu tempo àquilo que é a burocracia do sistema. E muitas vezes limita-nos, quer do ponto de vista de trabalho no campo, quer depois também do ponto de vista de trabalho na promoção. E temos esta dificuldade que vemos aqui na colheita, e temos aquilo que são hoje em dia estes custos. Eu estava há um bocado a tentar atualizar estes custos de colheita, aqui ainda não temos a versão final sobre os custos de colheita este ano, mas aqui falamos só sobre colheita. Quando nós passamos para o olival mecanizado, com compassos 6x6, 7x7, 7x6, até 400 plantas por hectare, temos um custo de colheita, só sobre a colheita, cerca de 12 cêntimos por quilo. Quando passamos a utilizar os vibradores de Douro, cerca de 25 cêntimos. Num olival mecanizado, rondará os 35, 40 cêntimos. E no Douro, em olival de bordura, o custo de colheita rondará entre os 45 e 50 cêntimos. Portanto, por quilo de azeitona. São custos extremamente elevados, comparativamente com os custos e com a eficiência de colheita que existe nos olivais de alta densidade. E nós tivemos o custo de exploração de um olival tradicional rondará os 1.400 euros por hectare. Temos também aqui outros problemas, que é, Portugal é um grande país de azeite, nós revolucionamos praticamente aquilo que é a produção de azeite nos últimos 20 anos, passamos de um país de
deficitária para um país extentário, mas muitas vezes no mercado ainda diferenciamos muito pouco aquilo que são as diferentes categorias de azeite, e temos aqui duas categorias, que é azeite virgem extra e azeite. Podemos sempre perguntar o que é azeite, que é a mistura de azeite virgem com refinado, mas os preços são dois, e eu hoje consultei um site de uma grande superfície e terei estes valores. Mas repare, a diferença entre o virgem extra, que é um azeite de qualidade, muito grande qualidade, e um azeite, a diferença é residual. Mesmo um azeite virgem extra DOP não tem um diferencial, muito grande para aquilo que é um azeite virgem extra normal, de variedades não nacionais. Obviamente que o azeite biológico tem o valor acrescentado, mas entendíamos que era muito importante valorizar estes produtos e valorizar sobretudo o azeite de variedades nacionais, e os DOPs assentam naquilo que são as variedades nacionais. Depois começamos a ter algumas ameaças. Nós estamos ao lado do maior produtor mundial, é sempre para nós é sempre uma grande ameaça. Os nossos preços em Portugal são sempre avaliados, têm sempre provados os preços espanhóis, e depois temos naquilo que é o nosso mercado preferencial. Grande parte das nossas exportações de azeite embalado são para o Brasil, e temos ao lado o Chile que algumas notícias diziam que ia tornar cerca de 20% da produção da área produtiva em área de azeite. E, portanto, o Chile é o nosso grande concorrente num mercado como é o Brasil, onde nós pagamos umas taxas alfandegárias bastante elevadas comparativamente àquilo que paga o Chile. E depois temos a Tunísia como segundo produtor mundial, bastante aqui ao nosso lado. E no caso de Trás-os-Montes de Aldouro, temos também como ameaças aquilo que são as plantações de olival em alta densidade, sobretudo pelas grandes rentabilidades, pelas grandes produções que têm por hectare e pelo baixo custo que tem. Mas são estas realidades que nós temos que conviver. E depois temos outra ameaça que para nós é preocupante, estando nós ao lado da Espanha como maior produtor mundial. Aqui esta tabela vai até até abril de 2021, e nós vemos, todos nós gostaríamos de ser italianos, não é? Em Itália, o preço médio de um azeite é €1, basicamente é €1,5 superior àquilo que é o preço de azeite em Portugal e na Grécia. Não quer dizer que a Itália o azeite tenha mais ou menos qualidade, quer dizer que é um produto diferenciado, e os italianos valorizam sobretudo os azeites italianos, ao contrário de nós, que muitas vezes no supermercado o que valorizamos é o preço do azeite. O azeite é dos poucos produtos a nível mundial onde o aumento da produção tem sido acompanhado pelo aumento do consumo, e, portanto, do ponto de vista de mercados, do ponto de vista de novos mercados, o consumo tem vindo a aumentar e tem vindo, obviamente, a acompanhar o aumento de produção. Em Portugal, nós estamos neste momento numa fase bastante estável do ponto de vista de consumo. O nosso consumo ronda cerca dos 8 litros de azeite per capita, o que não é muito elevado comparativamente com, por exemplo, com os cerca de 13 litros que nós tínhamos de consumo per capita nos anos 50 do século passado, onde o consumo era bastante considerável. Temos também aqui algumas janelas de oportunidades, e, portanto, deixamos a grade que vimos há um bocado e passamos para uma porta, vislumbrando aqui uma janela de oportunidades. E em Trás-os-Montes nós, felizmente, os produtores souberam concentrar-se, sobretudo nos segmentos que valorizam a diferenciação e a qualidade em negócios de nicho. Não é fácil trabalhar este tipo de mercado, mas uma região que conseguiu entender que o único caminho era fugir dos negócios de volume, porque aqui é impossível nós sobrevivermos com o negócio de volume, é impossível nós vendermos azeite e termos rentabilidades ao preço do pull red, isto é, olhando para o azeite enquanto commodity. Enquanto commodity, o azeite nesta região, Trás-os-Montes de Aldouro, não pode ser olhado, porque os nossos custos de produção são extremamente elevados comparativamente com outras regiões, e as nossas médias de produção são também bastante mais baixas que no olival de alta densidade. E depois temos que olhar para aquilo que são os territórios, não é? E eu gosto muito de usar esta frase do Kotler, porque os territórios diz sempre, porque ele diz que territórios são mais que orçamentos de negócios, são pessoas, culturas, herança histórica, património físico e oportunidades. E, portanto, quando nós olhamos para um território enorme, que é Trás-os-Montes de Aldouro, e mesmo podendo dividi-lo entre o território de Trás-os-Montes e o território de Aldouro, podemos dizer que temos aqui um património imenso, podemos valorizar, e que podemos também, hoje em dia, trabalhar no conjunto da valorização
de um território que produz um conjunto enorme de produtos qualificados e que eles se interligam entre eles. Eu acho que é bastante mais simples promover um território e os seus produtos do que promover um produto e um território. Eu acho que é aí que nós temos também que aprender. E depois temos aquilo que podem ser chavões, mas que hoje em dia nós temos, que é a biodiversidade, olivais centenários, paisagem, temos aqui a questão do oleoturismo, a denominação de origem protegida, o IGP. Nós, enquanto agricultores, sermos considerados como jardineiros da natureza e, portanto, somos nós que atuamos na coesão territorial, no evitar do êxodo rural, e trabalhamos também naquilo que são as variedades autóctones que esta região tem vindo a trabalhar, na notoriedade dos produtos que aqui se produzem e também na qualidade dos mesmos. E quando nós olhamos para isto e tentamos perceber o que é isto, nós, enquanto associação, participamos num projeto com a Escola Superior Agrária de Bragança, na identificação, na extração de azeites, e tentamos perceber que azeites têm nestas variedades, que variedades são estas, e obviamente aquelas que tenham quer interesse agronómico, quer sobretudo de interesse do ponto de vista sensorial. A nossa intenção é que elas possivelmente sejam multiplicadas para depois poderem continuar a ser plantadas. Muito ligado àquilo que é o fenómeno das vinhas velhas, quer em Trás-os-Montes, quer nas outras vitivinícolas. Hoje em dia as uvas das vinhas velhas têm uma valorização diferente daquilo que é as uvas das vinhas novas. E, portanto, continuamos a trabalhar nesta paisagem e temos aqui estas duas imagens do lado direito, onde vemos a oliveira praticamente aqui num trono e num altar. E, portanto, vemos a importância económica que tem a oliveira, a importância socioeconómica que tem a oliveira numa região como estas, e sobretudo aquilo que é importante preservar e potenciar e garantir às gerações futuras que continuarão a ver este tipo de olivais cultivado e que continuará a produzir. Temos, obviamente, a denominação de origem protegida azeite de Trás-os-Montes. Foi publicada em 1994, até 3 de fevereiro de 94, mas também é importante que estas denominações de origem protegida que não sejam mutáveis, isto é, aquilo que era uma realidade na região de Trás-os-Montes em 1994, hoje em dia é uma realidade completamente diferente. Até a percentagem de variedades, ou a percentagem que cada cultivar tem hoje em dia é completamente diferente. Em 1994, na região da área de denominação de origem protegida, a variedade mais cultivada era a verdeal transmontana, hoje em dia é a cobrançosa. Mas também é importante que as denominações de origem protegida acompanhem a evolução e acompanhem o sentido daquilo que são as necessidades e aquilo que os agricultores têm vindo a plantar. Neste caso, temos exatamente os mesmos normativos, as mesmas regras que em 1994, e, portanto, urge alterar este tipo de regras, este tipo de normativos. E depois, enquanto associação, também podemos falar sempre do Instituto Politécnico de Bragança. Nós trabalhamos muito em parceria, neste caso do azeite, com o Instituto Politécnico de Bragança. Nós a associação coordena um projeto para a valorização do azeite do Douro, na criação de uma denominação de origem de uma IGP, porque entendemos e já temos 4 anos de trabalhos, e o azeite do Douro tem características bastante diferentes daquilo que é o azeite de Trás-os-Montes e características bastante diferentes daquilo que é o azeite da Beira Alta, portanto, que são as duas regiões produtoras confinantes. E, portanto, estamos a trabalhar num projeto de abrangência de toda a região. Trabalhamos ainda não com uma área definida, trabalhamos nos borderlines daquilo que é a região do Marcado do Douro, e, portanto, trabalhamos de Barca d'Alva ou de Barqueiras a Barca d'Alva na inventariação das variedades, na tipificação dos azeites, para que seja criada uma IGP azeite Douro que valorize este produto. Nós não podemos esquecer que o Douro é património da humanidade, não só pela vinha, mas que também pelo olival, pelo amendoal e pelos mares mediterrâneos que tem. E, portanto, entendemos, e foi um desafio que nos foi lançado por alguns municípios, entendemos que é uma necessidade de preservar, valorizar e promover o azeite do Douro como fator diferenciador de um produto de uma região. E depois temos estas não são só notícias de Trás-os-Montes, são notícias sobretudo ligadas a uma atividade que em Portugal é muito pouco valorizada, é ainda muito pouco explorada, que é o oleoturismo. Nós todos, enquanto produtores,
nos focamos muito naquilo que é a atividade desportiva, naquilo que é a atividade de extração, naquilo que é a atividade de promoção dos produtos, mas depois esquecemos muito de ir beber inspiração a outros setores, fazer benchmarking, mas se nós formos inspirar-nos no setor de vinho e naquilo que o enoturismo tem vindo a crescer nos últimos anos, entendemos que é um fator de oportunidade e é uma grande oportunidade nós também trabalharmos naquilo que é o oleoturismo, trazer as pessoas ao campo, trazer as pessoas a ter uma percepção. Temos aqui algumas notícias sobre oliveiras milenares e Adalha Nova, viagem ao mundo do azeite. Esta foi uma experiência da Associação Portuguesa de Horticultura que trouxe um conjunto de pessoas a Trás-os-Montes a fazer oleoturismo e enoturismo, e foi bastante agradável. Temos mais algumas notícias sobre isso. Já temos um hotel e um spa em Trás-os-Montes que é dedicado ao azeite, em Valpácio, portanto temos aqui já o turismo a trabalhar este produto. Temos uma quinta bastante conhecida do ponto de vista da produção de vinhos, mas também que é a produção de azeite e que tem a cantina, e portanto temos que o azeite é o azeite novo é o rei de novembro, dentro daquilo que é a cantina de Ventuzelo. Marvão celebra as comidas de azeite e portanto temos aqui uma prova de azeites que foi feita o ano passado com pessoas que não eram ligadas ao setor do azeite, mas que todos eles chegaram ao final da prova e disseram: esta é fascinante, tanta diversidade. E portanto nós hoje em dia estamos bastante habituados a comprar, a utilizar azeite, porque estamos habituados a utilizar azeite, mas se nós hoje em dia conseguirmos crescer do ponto de vista da utilidade de um produto, conseguirmos crescer do ponto de vista da promoção, é valorizando os distintos azeites e o seu food pairing, se hoje em dia utilizamos um vinho para um determinado prato, podemos perfeitamente utilizar azeites distintos para pratos completamente distintos. E é isso que é importante fazer crescer. E depois temos tudo aquilo que são as propriedades do azeite ligadas à saúde, o motivo pelo qual o azeite está, sobretudo, a crescer em mercados não produtores. O consumo de azeite no Japão, nos países do Norte da Europa, tem muito a ver com a questão da ligação do azeite à saúde. Temos um conjunto enorme de trabalhos que falam sobre essa questão do azeite à saúde. Temos também a questão da dieta mediterrânica e, portanto, nós somos utilizadores de um produto que muitas vezes não valorizamos, mas que mercados mais preocupados com questões de saúde valorizam imenso. E aí temos muito caminho para andar e temos muito caminho para valorizar. Será que isto é suficiente? Será que é suficiente dizermos que o azeite faz bem à saúde, o azeite é a única gordura que faz parte da dieta mediterrânica, ou da ordem dos alimentos? Entendemos que não é suficiente. Portanto, é muito importante, no caso de Trás-os-Montes, valorizar as características organoléticas de um produto distinto. Nós, quando falamos de um azeite Trás-os-Montes, falamos de uma grande diversidade de azeites dentro do mesmo território, dentro do mesmo terroir. Quando falamos de azeites de denominação de origem protegida, falamos de azeite de terroir, azeites que trazem não só aquilo que é a tipicidade da região, mas trazem a tipicidade daquele território bastante distinto onde o azeite é produzido. Portanto, é muito importante trabalharmos esta questão do terroir, esta questão da indicação geográfica. E depois também temos muito que educar o consumidor. É importante educar o consumidor. Eu podia estar aqui a contar um conjunto de histórias, de provas de azeite. Na semana passada estive no Minho a dar uma aula sobre azeites e dizia às pessoas: nós em Portugal estamos muito habituados a consumir azeite com ranço, e toda a gente olhava para mim e dizia: este tipo é um doido, nós em nossa casa consumimos o melhor azeite do mundo e não consumimos azeite com ranço. E portanto eu passei o primeiro azeite em prova e o primeiro azeite tinha muito ranço, ninguém estava à espera que se passasse o azeite com ranço, e a opinião de toda a gente, quando terminou a provar aquele azeite, é que o azeite era um azeite muito bom, não tinha qualquer ranço, e portanto era um azeite. Nós já estamos habituados em nossa casa, infelizmente, a usar maus azeites. Compramos azeite, conservamos o azeite, ao contrário do vinho, começa a estragar-se ou degradar-se a partir do momento que começamos a extraí-lo, e o azeite, quanto mais novo é, melhor é. Portanto, temos que educar o consumidor, temos que trabalhar muito no consumidor, explicar a diferença entre os diversos tipos de azeite, entre as diversas regiões do país. E também temos muito que trabalhar
daquilo que são olivicultores e lagares. É muito importante nós darmos formação a olivicultores, explicar-lhe tudo aquilo que são fenómenos, são técnicas para melhorar a sua eficiência, a eficiência da sua atividade, e também trabalharmos com os lagares, porque não basta termos os melhores lagares do mundo, e Portugal tem os melhores lagares que existem no mundo, é também preciso sabermos trabalhar com os lagares e termos noção de qualidade. E aqui podemos brincar um bocadinho e dizer que em 1572, portanto, há 500 anos atrás, foi publicado o ofício de mestre lagareiro da cidade de Lisboa. Portanto, um mestre de lagar, para se trabalhar na cidade de Lisboa num lagar de azeite, tinha que se fazer um exame e provar que sabia da arte. Hoje em dia, para trabalhar num lagar de azeite, é só aparecer e oferecer-se para trabalhar. Mais uma vez, olhando para outro setor, que é o setor do vinho, vejam o enorme sucesso, a enorme qualidade do vinho nos 20 anos, tem muito a ver com aquilo que foi a formação, a questão dos enólogos, a questão dos adegueiros e a formação que foi dada a estas pessoas que trabalham no setor dos vinhos. Era importante que no setor do azeite também fosse criada esta formação, era muito importante que as universidades e os estudos politécnicos ensinassem, tivessem cadeiras sobre azeite. Podemos pensar, ou podemos, quando acabar esta palestra, ou amanhã mesmo, aproveitando o feriado, ir vendo quantas disciplinas de azeite existem a nível nacional nas escolas que trabalham com agricultura. É bastante residual, portanto, falamos de um produto que Portugal tem da excelência, mas depois, do ponto de vista de ensino superior, do ponto de vista da educação dos futuros agrónomos ou dos futuros engenheiros alimentares, muito pouco se aborda nisto. E, portanto, é também importante. É importante termos um plano de marketing que comunique a diversidade da mesma região, que seja com estudos de mercado, com análise de comportamento, sobretudo ter aqui a questão de percebermos o valor do produto, comunicar. Portanto, nós temos que saber comunicar, não dando erros ortográficos, mas sabendo comunicar. Outra questão bastante importante é nós influirmos também sobre aquilo que são as escolas de hotelaria, as escolas de turismo. É outra questão que também podemos deixar. Quantas escolas de hotelaria e turismo fazem provas de azeite? Quantos chefes que agora acabaram de ser estrelados na semana passada fazem ou percebem, têm noções sobre azeite? É também importante. O azeite é um grande parceiro da gastronomia, é importante influir sobre isto. E temos aqui alguns desafios. Esta é uma oliveira, só por si esta oliveira é um desafio. Esta é uma oliveira centenária ou milenar, mas que tem aqui uma característica importante que em Trás-os-Montes ainda é valorizado. Esta é uma oliveira em terra de outrem. E, portanto, o dono desta oliveira é dono da oliveira, mas não é dono da terra. Ele não a pode lavrar, a única coisa que pode fazer é podar e colher. E, portanto, esta é a valorização económica, a valorização social que a oliveira tinha. A oliveira servia como moeda de troca, ou como pagamento de alguma dívida, ou também como divisão de uma herança. Esta é uma oliveira milenar no Concelho de Mirandela. E, portanto, o que nós temos de ter aqui é uma simbiose entre aquilo que é a parte agronómica, o olival, está ali um erro, aquilo que é a parte da extração, do lagar de azeite. Isto aqui é em sintonia com ações de formação bastante dirigidas e, sobretudo, depois promovermos a qualidade e promovermos a diversidade e a paixão que nós, enquanto transmontanos e dorienses, temos neste produto. A colheita da azeitona é um momento, hoje em dia, em muitas famílias, é um momento de reunião familiar. E, portanto, é importante preservar e potenciar este tipo de relação, este tipo de simbiose. Obviamente que os azeites de Trás-os-Montes, os azeites portugueses, têm ganho imensos prémios nestes concursos nacionais, internacionais. Eu não sei se isto aqui é suficiente, porque é muito raro. Nós temos azeites portugueses que hoje foram, não é nenhum de Trás-os-Montes, mas temos azeites portugueses que hoje foram receber o prémio do concurso de Mário Solinos, que é o concurso do Conselho Olímpico Internacional. Eu não sei se nós nos próximos 15 dias iremos ver alguma coisa na imprensa sobre estes azeites que foram premiados, que são azeites nacionais. Há um conjunto enorme de azeites portugueses que ganha prémios nos mais diversos concursos. Infelizmente, na nossa imprensa, muito pouco é abordado sobre esta questão. Portanto, é importante que nós, enquanto produtores, consigamos comunicar de uma maneira eficiente e consigamos chegar lá fora, sair fora das nossas explorações e chegar aos mídias para podermos comunicar aquilo que é a qualidade diferenciada dos azeites portugueses. E depois são 4 imagens
de Trás-os-Montes, olival tradicional, olival dois olivais de alta densidade e depois uma paisagem olivícola. E temos que perceber que destes tipos de olivais saem azeites diferentes. Uns não são melhores que outros, mas são completamente diferentes. Até pelas variedades que o compõem, pela tipologia dos solos, pela maneira como é conduzida, como são conduzidos. E depois outra questão, onde é que em Portugal muito pouco trabalhamos. Também trabalhamos muito pouco o oleoturismo e trabalhamos ainda muito menos aquilo que é cosmética ligado ao azeite. Nós podemos viajar por esse mundo fora e vemos uma série de produtos ligados à cosmética e ligados ao azeite. Isto também é fundamental. E também a oliveira não produz somente azeite. A oliveira dá-nos também azeitonas, podemos fazer pastas, azeitonas curadas com salmoura, que é o normal. Podemos fazer aquilo que em Trás-os-Montes se chama alcaparras, no resto do país se chamam azeitonas britadas. Temos também as folhas de oliveira que nos permitem fazer chá. Temos pastas, snacks. Temos também artesanato. Portanto, a oliveira, tudo que nós obtemos de oliveira é transformado e poderá ser rentabilizado e poderá ser valorizado. Nós, nesta fileira, observamos muitas vezes, ou focamos muitas vezes unicamente na questão do azeite. Mas temos um conjunto enorme de produtos que hoje em dia temos uma valorização económica que é quase superior àquilo que é a valorização económica do azeite. Portanto, José, eu acho que numa apresentação bastante rápida, devemos estar aqui horas e horas a falar, mas podemos depois aqui da parte das questões abordarmos isso. Eu agradeço esta aula de cátedra do engenheiro Francisco Pavão. Francisco, estou fascinado pela paixão com que este tema foi apresentado. E tenho uma pergunta, o que é preciso fazer para tornar esta fileira fashion? É assim, nós temos que beber, não só beber o vinho, mas também beber inspiração a um setor como o vinho, que há 20 anos estava ao nosso lado, estava com as mesmas habilidades que nós e que demorou 20 anos a organizar-se. Portanto, nós não temos 20 anos para nos organizarmos, temos, sobretudo, muito pouco tempo para nos podermos organizar e temos que atrair mais jovens. Hoje em dia, quando falamos do movimento slow food, quando falamos de dieta mediterrânica, o azeite é a base disto tudo e, portanto, nós temos que trazer mais gente para isso, para este mundo, não só para o mundo do azeite, mas para o mundo dos produtos tradicionais portugueses, que nós não podemos dissociar o azeite disto, mas temos que trazer as pessoas para este mundo, eu acho que é fundamental. Torná-lo mais fashion também é trazer gente que escreva sobre este produto, gente que promova este produto. Excelente. Só quero dar uma nota prévia aqui no nosso bate-papo. Temos alguém que nos está a ver do Brasil, diz olá do Brasil. Muito obrigado por estar connosco. É um enorme gosto sabermos que temos irmãos do Brasil que estão a assistir a esta conferência. Passo então às questões dos nossos participantes. Sendo a maioria das azeitonas de Trás-os-Montes produzidas em sequeiro, qual será o futuro desta fileira? Atendendo com as alterações climáticas, haverá menores precipitações e mais concentradas no tempo? Eu acho que o futuro desta fileira também depende muito daquilo que são as políticas públicas, não é? Se nós tivermos políticas públicas que permitam o armazenamento desta água e que a disponibilizem aos agricultores, os agricultores certamente que irão usar de uma forma ponderada. Portanto, nós precisamos desta questão de termos água disponível para podermos utilizar. Esta é a primeira questão. E para isso precisamos de políticas públicas, de investimento público naquilo que é o armazenamento de água. E depois temos também, hoje em dia temos já um conjunto de práticas agronómicas que podemos mitigar os efeitos das alterações climáticas. Temos que estar atentos a reduzir o número. Em Trás-os-Montes já se evoluiu muito, nós hoje em dia já raramente mobilizamos da mesma maneira que os solos eram mobilizados já há 20 anos atrás. Vamos encontrar aqui outros mecanismos agronómicos que permitam sermos mais eficientes, reduzir custos e, sobretudo, valorizar aquilo que são os nossos produtos. Obrigado. Próxima questão. No vinho, o enoturismo está em alta.
Qual o estado da arte do olivoturismo em Trás-os-Montes e qual o seu potencial até 2030? O estado da arte em Trás-os-Montes é basicamente igual ao estado da arte em Portugal. Estamos muito atrás daquilo que deveríamos, estamos muito pouco avançados. Há um bocado, o José disse, estava aqui alguém do Brasil. No Brasil, o olivoturismo está muito mais avançado. O Brasil é um país que tem 20 anos de produção de azeite e temos mais exemplos de oleoturismo no Brasil do que temos em Portugal. Portanto, é uma fileira que ainda muito pouco exploramos e o potencial é enorme. Nós aprendemos muito com a pandemia, que as pessoas hoje em dia vão muito para fora, cá dentro, e portanto é importante que nós consigamos criar experiências que englobem toda a fileira, não só as visitas aos olivais, como a prova das azeites, como também a restauração, como a visita a lagares. Nós estamos numa fase muito incipiente, mas temos que aproveitar este desafio e, sobretudo, sabê-lo agarrar e sabê-lo promover num sentido concertado de termos uma qualidade diferenciadora e termos um pacto entre todos os produtores da maneira como isto aqui é feito e promovido. Qual o intervalo de tempo máximo que o azeite pode estar em boas condições numa garrafa fechada? Aqui não, isso pressupõe-se que o azeite tenha boas qualidades durante 2 anos, mas o melhor azeite do mundo, na terra onde eu sou natural, que é Mirandela, exposto a 40 graus de temperatura no verão, numa prateleira em frente ao sol, rapidamente ficará o pior azeite do mundo. Portanto, o que nós temos de ter cuidado é que o azeite deve ser guardado ao abrigo do ar, da luz e do calor. E quando abrirmos uma garrafa, usá-la logo possível e conservá-la muito bem fechada. Mas um azeite durará 2 anos, 2 anos e meio. Obrigado. Na sua exploração agrícola, qual o intervalo de valor interanual do custo de produção em euros de 1 kg de azeitonas? Na minha exploração, o custo depende do olival que estamos a falar. Não é? Se nós temos olival com até 300 aros por hectare e olival com menos 200 aros por hectare, o custo é bastante diferente. Mas o custo de produção ronda os 3,5 €, 5 € por litro, dependendo deste tipo de olivais. Obrigado. Qual o rendimento de transformação de 100 kg de azeitonas em quilos de azeite? Eu acho que aqui isto depende muito. Aqui o que a nós nos interessa não é o rendimento, mas sim a qualidade do azeite que conseguimos obter. É por isso que a grande revolução hoje em dia, do ponto de vista da qualidade, em Trás-os-Montes, mas também em Portugal, foi a antecipação da colheita. Não é? Hoje em dia, alguns produtores em Trás-os-Montes este ano começaram a colheita logo nas primeiras semanas de outubro, e hoje em dia, mesmo em anos normais, chegamos ao Natal já pouco azeite há, quando antigamente começávamos a colheita uma semana antes do Natal e prolongava-se até janeiro. E, portanto, nós hoje em dia o que fazemos é, sobretudo, colher mais cedo, antecipar mais cedo e não olharmos para o rendimento. O que nós temos que olhar é para a produção de azeite por hectare. Não é? Muitas vezes, quando estamos à espera que a azeitona renda tenha bom rendimento, depois, se nós formos fazer contas, depois das geadas, a azeitona já rende muito mais, mas o azeite tem muito menos qualidade. Portanto, é que o importante é olharmos para a qualidade do produto, não para o seu rendimento do ponto de vista do azeite. Essa antecipação da colheita da azeitona, o que é que altera do ponto de vista das qualidades do azeite? Hoje em dia temos azeites bastante mais frescos, com frutado verde, que são azeites mais amargos, mais picantes, mais frutados, que resistem muito mais à oxidação. Isto é, conseguimos prolongar a vida útil de um azeite, para além de que o azeite tem características organoléticas e químicas que para nós são muito melhores. Qual o preço mínimo a que deve ser vendido o azeite para que o olivicultor possa produzir azeitonas com rentabilidade? Obviamente que depende de exploração a exploração, mas como estava a dizer, a minha exploração, o custo de azeite anda entre os 3,5 € e 5 €. Portanto, esse é o custo. Agora, obviamente que nós não falamos, se formos vender a 5 e pouco, não temos rentabilidade. Não é? Nós temos que valorizar, sobretudo embalar o azeite, criar valor acrescentado ao produto. O mercado das azeitonas de Trás-os-Montes não concorre com o mercado dos azeites? Não, são dois produtos bastante distintos, não é? Nós temos, a azeitona hoje em dia, grande parte da que se faz de Trás-os-Montes é de cura tradicional, portanto, azeitona de salmoura. E temos aí também um grande mercado, e também temos azeitonas de grande qualidade em Trás-os-Montes. Temos uma denominação de origem protegida, que é a azeitona negrinha de Freixo,
que também é importante valorizar, mas também temos a Cobrançosa, como a Aptidão Mista e também a Santolhana, que não concorrem com o azeite. São produtos complementares, são produtos da fileira do olival e do azeite, são produtos complementares, não concorrem com... Acho que não concorrem, até é importante para as empresas poderem criar mais portfólio. Obrigado. Que ações se devem fazer para aumentar o consumo e a valorização do azeite de Trás-os-Montes pelos portugueses, controlando a má imagem do azeite vendido em embalagens standard plásticas de 5 litros? Obviamente que quando nós queremos valorizar um produto, criar uma imagem de um território diferenciado, não é vendendo azeite em garrafão de 5 litros que nós conseguimos chegar lá, não é? O que nós temos é que fazer ações concertadas entre todos os produtores, mas já estamos a falar de produtores da denominação de origem protegida. É importante que aqui o agrupamento gestor faça ações de promoção dirigidas e que congregue o azeite de Trás-os-Montes, mas a diversidade dos azeites e dos distintos produtores que compõem esta região de denominação de origem protegida. Isto é fundamental. É fundamental nós promovermos ações de prova, ações de degustação junto dos consumidores. Excelente. Quais as diferenças entre azeite virgem extra, provavelmente será extra virgem, azeite virgem e azeite? Não, em Portugal é mesmo, Portugal é virgem extra. Virgem extra. As diferenças são... Estes são os azeites que estão à venda no supermercado. Portanto, azeite virgem extra é um azeite com acidez até 0,8% e sem defeitos sensoriais. Azeite virgem é um azeite que a acidez pode ir até 2% e com ligeiros defeitos sensoriais. Azeite, como disse há um bocado, é a mistura de azeite lampante. O que é o azeite lampante? É o azeite com acidez superior a 2% ou então com acidez inferior, mas com graves defeitos sensoriais, que passa por um processo de refinação e que depois juntamos um bocado de azeite virgem e no mercado se chama azeite. Isto é, quando nós imaginamos, para nós portugueses, azeite é subnatural da azeitona, no supermercado só é subnatural da azeitona o azeite virgem e o azeite virgem extra. Mas o azeite é o único produto alimentar que para ir para o mercado tem que passar por um painel de provadores. Nos vinhos só passa um painel de provadores se for DOC ou IG. Se for o chamado vinho, não passa um painel de provadores. O azeite, todo o azeite para ir para o mercado, tem que passar por um painel de provadores. Portanto, a questão da valorização sensorial ou valorização organoléptica de um azeite é muito importante para promover a sua diferenciação e chegar melhor aos consumidores. Como caracteriza a qualidade do azeite? Basta comprarmos azeite pouco ácido? Eu há um bocado disse que a acidez não é um fenómeno, não é um fator. Nós primeiro, quando provamos um azeite, não detectamos a acidez. Nós temos aqui alguns mitos naquilo que é o azeite. O primeiro mito é que nós, quando provamos o azeite, sabemos a sua acidez. Não, a acidez não é detectável em prova. O segundo mito é a cor. O azeite é mais amarelo ou mais verde. Também não é nós, quando se prova azeite, prova-se azeite em copos azuis escuros e nós não valorizamos a cor do azeite. E outro mito tem a ver com a fluidez ou a densidade do azeite. Se tivermos azeites das zonas mais maduras, o azeite será mais denso. Se for mais verde, se for as zonas mais verdes, será menos denso. Nós, em nossa casa, se fizermos um sumo de laranja ou de maçã muito madura, o sumo é muito denso. Se for maçã mais verde, o sumo é menos denso. Agora, o que nós devemos comprar em nossa casa é termos em casa azeites de regiões distintas, de produtores distintos, e vamos experimentando, vamos usando azeites distintos. Obrigado. Sendo um especialista mundial em azeites, como explica que o azeite italiano, em média, seja vendido mais caro que o azeite português? A Filipa Fonseca chama-me especialista mundial, portanto, não é que eu por acaso não sou nenhum especialista mundial, sou agricultor. Mas como é que é? É sobretudo pela maneira como os primeiros italianos valorizam sobretudo os produtos italianos. Nós em Portugal, como disse há pouco, valorizamos muito aquilo que são os nossos, que é o preço no linear. E a Itália tem um consumo até bastante interessante de azeite junto da restauração. Por exemplo, Portugal foi o primeiro país a proibir os galheteiros, mas desde 2005 estão proibidos, mas já vamos a muitos restaurantes e ainda vemos muito azeite com galheteiros, muito azeite em galheteiros. Portanto, nós devemos valorizá-lo e a Itália também tem outra questão. A Itália tem um mercado mundial, até há bem pouco tempo era dominado pelos italianos. Mas a Itália, enquanto que em Portugal as DOPs apresentam cerca de 3% da produção, em Itália o valor é substancialmente superior, ronda aos 20%
do azeite italiano. Obrigado. Qual o papel do azeite de quinta face à concentração da maioria dos azeites em empresas multinacionais que dominam o mercado em Portugal e nos principais países consumidores? Aqui também, aqui é bastante diferente no vinho. Nós no vinho temos um mercado, temos bastantes produtores, o mercado não é tão concentrado em 3, 4, 5 empresas. Portanto, é muito difícil um pequeno produtor, os chamados azeites de quinta, conseguir competir. O mercado em Portugal ou na Europa é dominado por muito poucas empresas, portanto, é muito difícil nós competirmos. O que temos de fazer é ou associarmos com outros produtores e promovermos a diversidade dos nossos azeites. Mas não é fácil estar num supermercado, não é fácil estar num linear, porque as produções para um produtor de azeite de quinta não são assim tão grandes comparativamente a outros mercados. Mas, sobretudo, o que nos obriga é um esforço suplementar relativamente aos azeites das grandes empresas. Nós temos que comunicar muito mais de uma maneira bastante diferenciada. Porque não existe comercialização nos supermercados e lojas do óleo de bagaço de azeitona? Pois, nós estamos a falar de azeite, óleo de bagaço de azeitona não é azeite. Mas, por acaso, em Portugal existe algum óleo de bagaço de azeitona que é vendido em algumas grandes superfícies. Obrigado. Trás-os-Montes produz o melhor azeite de Portugal. Isso significa que é nesta região que os olivicultores recebem o valor mais elevado de Portugal por quilo de azeitonas? Não, eu não disse que isto é o António Oliveira que está a afirmar que é o melhor azeite de Portugal. Trás-os-Montes produz em Trás-os-Montes e altura produzimos grandes azeites. Mas o produzir grandes azeites não quer dizer que depois o retorno ao produtor seja de igual forma. O que é importante é que as empresas, as cooperativas consigam reverter aos produtores a grande parte daquilo que é a valorização do azeite. Isto é um sistema em cadeia, os produtores os olivicultores são todos nossos parceiros e, portanto, nós temos que lhe pagar para que eles consigam manter a sua atividade. Mas não quer dizer que produzir um dos melhores azeites do mundo que tenhamos retorno económico. Como define ou em que consiste azeite terroir? Eu dou-lhe este exemplo. Na nossa exploração, que são várias parcelas dentro da mesma freguesia, nós temos perfis diferentes de azeite. Portanto, isso é um azeite terroir. Nós conseguimos aquilo que se faz no vinho. Nós conseguirmos expressar nas referências de azeite que promovemos e vendemos as diferentes. Imagino que estamos a provar um azeite de Cobrançosa no mesmo concelho, Mirandela, a 200 metros de altitude, a 300 metros de altitude, a 500 metros de altitude e com exposições diferentes. Vamos ter uma matriz base, que é a matriz da Cobrançosa, mas vamos ter perfis completamente diferentes, dependendo da exposição, do solo e da altitude. E, portanto, isso são azeites terroir. São azeites que exprimem aquilo que é o território que lhes dá origem, e as variedades também. Que experiências e práticas da fileira dos vinhos podem ser incorporados na fileira do azeite transmontano? Há um bocado já falamos, o oleoturismo é uma grande prática que podemos aplicar, não só em Trás-os-Montes, mas no resto do país. Ações concertadas de promoção. Nós nos vinhos vemos as comissões vitivinícolas a fazerem diversas ações de promoção e, portanto, é importante que no caso dos azeites, são agrupamentos gestores, que também consigam chegar onde as comissões vitivinícolas conseguem chegar do ponto de vista de ações concertadas de promoção, promovendo a diversidade dos produtores dentro do mesmo território. O meu sonho, Francisco, é chegar à noite de Natal e ser comum ter à mesa 4 ou 5 garrafas diferentes de azeite para experimentar, para se discutir como se faz com o vinho. Essa é uma prática que eu tenho feito, mas anoto que não é uma prática muito, muito comum e também não é muito fácil encontrar azeites diferenciados, sobretudo nas grandes superfícies. Não é fácil. O que estava a dizer, às vezes é muito difícil. Um pequeno produtor não consegue trabalhar com as grandes superfícies, é muito complicado. Não é que sejam inacessíveis, há algumas grandes superfícies que fazem bastantes compras locais e obviamente promovem estas compras locais, mas não é fácil isto conseguir. Mas também muitas vezes não é fácil termos azeites certificados do ponto de vista da burocracia do processo de certificação para podermos ter à mesa do Natal, não é? É uma coisa difícil.
E depois eu anoto, por exemplo, nas compras que faço, é que as grandes empresas dos azeites mais convencionais também começam a ter estes azeites gourmet para tentarem preencher esse segmento de mercado. Não, e conseguem todos, como nós quando trabalhamos com as denominações de origem protegida, temos aqui os fatores de contexto que às vezes são mais complicados de gerir. Imagine eu, amanhã se quiser engarrafar a primeira colheita que fiz, e nós este ano começamos a extrair o primeiro azeite a 18 de outubro, eu posso fazer isso amanhã. Agora, se quiser certificá-lo com denominação de origem protegida, é um processo que é mais lento. Portanto, quando nós trabalhamos com este tipo de certificação, nem sempre é fácil, nem sempre os processos são tão ágeis como nós queríamos. Era bom que fossem mais ágeis. Era bom que todos os contribuíssemos para que fossem mais ágeis, que avançássemos rapidamente, que o azeite chegasse cada vez mais rápido e mais fresco ao consumidor. Era muito importante. Porque presumo que o Natal seja uma época de grande valorização, não é? O Natal é uma época, hoje em dia, cada vez mais se vende, o azeite é um produto de oferta, e portanto, cada vez mais o azeite é um produto de oferta. Mas temos que ter celeridade nos processos e nas formas como conseguimos colocar o azeite junto dos consumidores. Próxima questão. Quando abro uma garrafa de azeite, qual o tempo máximo que tenho para o consumir em boas condições? Depende muito como a conservarmos, não é? Depende muito como a Sim. conservarmos. Mas se a conservarmos bem tapada, consegue durar cerca de 30 dias, sem problema. Conservar o azeite tem aqui uma questão que é importante nós conservá-lo exatamente à mesma temperatura que é armazenado nos lagares, entre 16 a 18 graus. É importante que nós tenhamos o azeite sempre muito bem conservado. E a tampa muito bem tapada. Muito bem fechada. Ok, obrigado. É possível fazer grandes azeites, produto de muito melhor qualidade, de azeitonas provenientes de olivais centenários, em comparação com olivais recentes? Ambos os casos com as mesmas variedades? É possível e nós queremos que sim, e trabalhamos em alguns projetos que tentam promover a valorização destes azeites. Não quer dizer que a qualidade seja melhor, mas que a qualidade é diferenciada. Já temos alguns trabalhos que fomos fazendo com a Escola Superior Agrária de Bragança, onde conseguimos ver que a qualidade é diferenciada. Agora, se é melhor ou não, mas é sobretudo diferenciada. E conseguimos obter azeites que expressem muito mais aquilo que são os tintos terroirs, que são variedades que já estão ali há muitos anos. E, portanto, conseguimos ter aqui mais... Aquilo que se passa nas vinhas velhas, conseguimos ter vinhos muito mais expressivos. Nós, no azeite, conseguimos ter azeites muito mais expressivos com azeites de oliveiras centenárias. Há azeites mais específicos para provas em pão, tempero de saladas, Sim, batatas cozidas com bacalhau, utilização culinária em sopas, esparregados, assados, etc. É isso que eu estava há um bocado a dizer. O que importa a nós é valorizar a diversidade dos azeites portugueses. Portanto, nós temos azeites que são bons para saladas, outros azeites são mais para bacalhau, outros mais para carnes. Portanto, o que nós temos que criar são estes momentos e estas experiências gastronómicas que são muito importantes para conseguirmos perceber a diferença entre azeites. Hoje de manhã em Lisboa estava-me a dizer que há uma pessoa que me estava a dizer que utiliza o mesmo azeite para tudo. Quando compra azeite e utiliza o mesmo azeite para refogar, para fritar, para finalizar o prato. Eu disse, mas já viu, imagino que se fizesse isso com o mesmo vinho. Se fizesse o mesmo vinho para tudo. E ele, pois, com o vinho eu não faço isso. E, portanto, com o azeite temos também que criar estes momentos e estas experiências. E há azeites que harmonizam muito bem com sobremesas. Uma mousse de chocolate com azeite é uma coisa fenomenal. Uma laranja com azeite. Há azeites que são melhores para bacalhau, outros melhores para carnes, e depende do tipo de carnes grelhadas, carnes brancas. Nós temos a criar estes momentos. Aquilo que o vinho evoluiu, nós temos que evoluir e escalar rapidamente. Ficam aqui excelentes ideias para negócio, sobretudo para quem se lança em turismo de espaço rural. Em turismo de espaço rural, sim. É fundamental estas experiências. São enormes oportunidades. O que fazer para os portugueses darem mais valor ao azeite de Trás-os-Montes DOP? Azeite Trás-os-Montes é DOP, não é? Não há o azeite Trás-os-Montes não DOP e o DOP. Eu estou a ver a pergunta, a questão diz azeite Trás-os-Montes DOP. O que nós temos que o que temos que perceber é que os produtos que têm a designação do território só podem ser a designação de origem protegida. Eu peço desculpa de o interromper. Só fazer o seguinte. Há uma coisa, pronto, eu acho que o azeite tem o mesmo problema que a água, do ponto de vista da sua classificação, não é? A grande maioria dos consumidores não
não sabe distinguir água mineral natural de água de nascente, não é? E eu acho Sim. que no azeite se passa o mesmo, não é? A diferença entre azeite e azeite DOP. Pois, repare, nós temos, eu conto muito esta história, que é uma brincadeira, mas o meu pai um dia, há muitos anos atrás, foi à Serra da Estrela e comprou um cão que tinha nascido na Serra da Estrela, mas não era um cão da raça Serra da Estrela. Portanto, nós muitas vezes compramos gato por lebre, ou vamos atrás de montes, compramos azeite atrás de montes. Azeite atrás de montes tem que ter uma marca de certificação, em que temos uma garantia que o produto é produzido daquelas variedades, de uma determinada região. E nós valorizamos melhor os azeites DOPs se nós os conseguirmos promover num contexto integrado. Imaginem o que é nós termos amanhã, ou brevemente no Porto e em Lisboa, nos mercados, uma mostra de produtos de Trás-Montes. E Trás-Montes é uma das regiões do país que tem mais produtos qualificados, entre azeite, vinho, carnes, queijos, fumeiro, também temos hortícolas, temos a penca de Mirandela. Portanto, nós conseguimos promover uma feira de produtos qualificados da região. Era fundamental para nós criarmos uma estratégia concertada de promoção da grande qualidade dos produtos que tem a região de Trás-Montes e Alto Douro. Excelente ideia. Tem que se trabalhar nisso. Os inúmeros prémios ganhos pelos seus azeites, Casa de Santa Amaro, têm-lhe dado maior valor a cada garrafa de azeite que vende em Portugal? Eu, por acaso, é muito raro falar sobre até porque o logotipo que está atrás é da Apitas. Eu não gosto muito de falar sobre a produção. Avançamos. Não, mas eu posso explicar. Não há problema nenhum. A empresa exporta cerca de 90% daquilo que nós produzimos. Está explicado. Como explica que as empresas dos vinhos do Douro tenham entrado na moda de terem marcas de azeites que acompanham as marcas de vinhos? Eu acho que não foi moda nenhuma. Eles foram, primeiro, tinham as oliveiras, havia a necessidade de as valorizar, ou sobretudo a necessidade de as proteger e preservar, e entenderam que já tinham um caminho nos vinhos e que as marcas já tinham uma estrutura, já tinham uma promoção no mercado, e acho que foi bom. Nós só ganhamos com estas marcas que comunicam muito melhor do que nós, já têm muita notoriedade. A região, ou o país, ganha muito quando temos empresas ligadas aos vinhos do norte a sul do país a fazerem azeites, a promover os seus azeites. Eu acho que todos nós ganhamos muito. Quanto mais se fala de azeite, ganhamos todos. Sim, claro, mas mostram a qualidade e a origem. Existem olive bars em Portugal e no estrangeiro? O único bar que vi de azeite foi numa feira em Trieste. Foi o único bar de azeite. Mas em Itália. Mas nós temos em Portugal, em alguns eventos que são feitos, na Feira Nacional da Agricultura nós podemos chegar e provar azeites. Na Expo Oliva, que é a maior feira de azeites de olivicultura e azeites do mundo, que é em Jaén, em Espanha, a próxima edição será em 23, nós podemos chegar e provar azeites. Portanto, nós temos um conjunto de ações de promoção que promovem também os azeites, podemos ter experiências de prova. Excelente. A azeitona de conserva pode ser rentável em Trás-os-Montes? Pode. Se nós tivermos um produto de muito boa qualidade, podemos ser rentáveis. Obviamente, estamos a falar de azeitona de conserva de cura tradicional, com salmão. Pode, temos alguns bons exemplos de produtores que enverdaram por esta fileira e conseguem ter bastante rentabilidade. Os azeites monovarietais serão um futuro para o consumidor pagar o azeite a preços top? Portugal, assim como nos vinhos, em muitos produtos, Portugal é um país de blends. A nossa arte é fazer blends, não é? Fazer monovarietais. Hoje em dia, os monovarietais é uma moda não muito antiga. E em Trás-Montes, o nosso azeite tem grande riqueza qualitativa diferenciadora pelo aquilo que é a maneira como os nossos antepassados souberam misturar as variedades. E a denominação de origem protegida não permite azeites DOP. Eu acho que os azeites monovarietais são uma grande oportunidade para nós podermos comunicar a grande diversidade de variedades que nós temos. E depois potenciar as pessoas, criar a experiência de os misturar e fazer o blend e perceber que é importante. Há azeites, nem todas as variedades, ou nem todos os cultivares funcionam muito bem do ponto de vista de monovarietal para o mercado. Há variedades que funcionam muito bem, outras que não funcionam tão bem. Mas o mercado de azeites monovarietais
em Portugal é bastante reduzido, não há muitos produtores em embalar azeites monovarietais, mesmo nos restantes países. Obviamente que falarmos da Andaluzia, onde temos duas variedades que dominam grande parte do olival, onde encontramos um azeite de uma dessas cultivares, mas em grande parte do mundo o azeite que varia é o azeite de blend, não é o azeite monovarietal. Mas será muito importante para comunicar e obviamente que pode ter aqui alguma expressão, ainda que a escala mais reduzida que o blend. Estou a plantar um olival novo na freguesia de Franco, Vila Boa. E questiono que variedade de oliveiras sugere para plantio. Acha melhor olival de sequeira ou de regadio? Eu a esta questão só respondo que obviamente que é regadio. Quanto às variedades, é preciso perceber qual é o solo, qual é o perfil de solo, portanto só assim é que podemos aconselhar, mas obviamente que aqui a única resposta a esta é falar que é fundamental o regadio. Faz sentido produzir manteiga de azeite como produto gourmet? Eu penso que a palavra manteiga de azeite até já está registada. Ok. Já está registada, mas faz sentido. Ou melhor, não faz sentido em regiões que produzem azeite termos manteiga à mesa, não é? Sim. Não faz sentido no Alentejo, em Trás-os-Montes e nas Beiras, no Ribatejo, nós irmos a um restaurante e ter manteiga quando podemos ter azeites bons à mesa. Isso faz muito mais sentido. O azeite produzido em regime semi-intensivo ou intensivo é de qualidade igual, inferior ou superior ao azeite produzido em Trás-os-Montes? Vou lá ver uma coisa. Faz aqui uma pergunta, mas eu acho que, primeiro, é preciso ver o que é semi-intensivo, não é? Sim. O que é intensivo? Eu acho que, se falarmos aqui de olivais, o azeite é diferente, não quer dizer que tenha mais ou menos qualidade. O azeite é diferente, a estratégia de mercado é diferente, a estratégia de colocação no produto do mercado é completamente diferente e até a questão da rentabilidade é bastante diferente, não é? Há muitos produtores que ganham dinheiro a vender azeite a granel. Infelizmente, em Trás-os-Montes, nós não conseguimos ganhar dinheiro a vender azeite a granel enquanto commodity. Portanto, são estratégias diferentes, não quer dizer que o azeite seja melhor ou pior que o outro, tem qualidades diferenciadas. Claro. A próxima questão diz que sobre formação, se há facilidade de obter em Trás-os-Montes, mas de forma gratuita. Para quem está a começar nesta área, os rendimentos ainda são poucos, como podem imaginar. Imagina. Eu dar os parabéns ao José Martino por esta formação que estamos aqui a fazer de forma gratuita e por aquilo que são os agromeetings que a Espaço Visual tem feito. Portanto, todos nós, de uma forma gratuita, temos vindo a ter conhecimento das distintas realidades agrícolas do país e das distintas produções. E, portanto, hoje em dia nós temos acesso a esta informação de forma gratuita, que eu acho que é fundamental. O que eu aconselho é que as pessoas se associem às distintas organizações, obviamente que eu aqui represento a Apitad, se quiserem associar à Apitad, nós fazemos formação nesta área de forma gratuita. E, portanto, mas hoje em dia temos um potencial enorme, um manancial enorme de acesso à informação que é importante nós sabermos filtrar e utilizar. Mas a Espaço Visual, neste caso os agromeetings, é um excelente exemplo daquilo que é formação gratuita no país. Isto é contribuir para para todas as fileiras. Sim, é um contributo ao desenvolvimento e ao interesse público que entendemos fazer. Eu acho que é fundamental este tipo de iniciativas. É a primeira vez que participo enquanto palestrante, mas assisti já a muitas enquanto pessoa que quer enriquecer os seus conhecimentos e são bastante interessantes. Eu sei que é um desafio fazer este tipo de iniciativas, mas é fundamental para podermos potenciar aquilo e, sobretudo, para trazer a muitos que não são agricultores, aquilo que são as distintas realidades agronómicas do país e das distintas culturas que se fazem no país. Por isso, o Espaço Visual está de parabéns. Obrigado, mas também os parabéns também são extensivos aos nossos conferencistas que aceitam o desafio de cá estar e de se exporem e de responder às questões. A falta de formação, sobretudo no lagar e técnico lagareiro, é um grande problema. Como colmatar esta falha? A mão de obra escasseia e a desertificação continua. A partilha entre os profissionais da área é pouco. Que futuro para a formação na área? Nós temos tentado
Enquanto associação, temos feito muita formação na área do azeite. Estes 2 anos da pandemia não nos permitiram fazer esta formação, mas temos feito muita formação em análise sensorial e tecnologia de lagares de azeite. Mas era importante que nós conseguíssemos criar dentro daquilo que é o Catálogo Nacional de Qualificações uma qualificação para mestre de lagar de azeite. Era muito importante que tivéssemos essa qualificação. Temos qualificação para ajuda ao futebol ou para outras atividades. Era muito importante que conseguíssemos ter uma qualificação para mestre de lagar de azeite ou técnico de lagar de azeite como fundamental para podermos evoluir do ponto de vista de conhecimento e sobretudo do ponto de vista de prática. Obrigado. O que sabe sobre a nova doença já detectada em Mirandela, Xylella? A Xylella apareceu, todos nós sabemos sobre a Xylella, não é? É uma doença, Xylella fastidiosa, uma doença que existe na América Central e América do Sul há bastantes anos. Na Europa entrou por Itália, na região da Puglia, e infelizmente já chegou a Portugal há uns anos atrás, chegou a Portugal ao Porto, mais precisamente, penso que foi a Gaia, e tem sido agora detectada em enormes locais do país, não só Mirandela, como Baião, como Lausanne, como Fundão. Sim, e certamente que será em muitos mais sítios. Portanto, o que temos é que ter aqui alguma ponderação e temos de ser ativos. Nós, enquanto olivicultores ou enquanto associação, estamos disponíveis para colaborar em programas de monitorização ou de monitorização do vetor, de monitorização do vetor. Temos um inseto vetor, portanto, isto é muito parecido com a fluorescência dourada da vinha, do ponto de vista de atuação, mas nós queremos ser parceiros nesta questão da monitorização do vetor e acompanhamos isto com alguma preocupação, mas não podemos ser tão alarmistas, não podemos ser muito alarmistas. Passa-se muito e nós, enquanto associação, temos sempre conversado com os autoridades competentes, neste caso é a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, para que cada vez mais se façam controles, sobretudo às plantas que vêm de fora do país, mas também às nacionais, que consigamos ter mais controles. E o que se passou com esta última detecção de Xylella fastidiosa em todo o país foi que houve alguns controles e que detectaram a presença desta bactéria. Portanto, neste momento, há outra coisa também é importante nós todos lutarmos para que os produtores que estão nesta área e que veem as suas produções destruídas tenham uma compensação económica para aquilo que lhes acontece, não é? Nós, na área animal, os produtores, quando têm problemas sanitários, têm compensação económica. Agora, imaginem que isto acontece como aconteceu nestes casos em viveiros, que vão ter a sua produção destruída e neste momento não há mecanismo de compensação económica. Quando falamos de Xylella, não falamos só de oliveira. A Xylella tem mais de 300 hospedeiros, podemos falar na Lausanne foi em amendoeira, portanto a Xylella aparece em várias plantas, também aparece na videira, tem vários hospedeiros que não são oliveira. Nós temos que garantir que quando houver necessidade de haver arranque e controle, que os produtores sejam indenizados dos seus prejuízos. Isso é que é importante. Isso ajuda a prevenir. Existe alguma revista dedicada ao azeite, como temos a revista dos vinhos? Não fazendo publicidade, mas em Portugal temos 4 revistas dedicadas a vinhos e temos muito pouca gente a escrever sobre azeite. E este aqui é o grande problema, não é? Todos nós, apesar de nós percebermos muito pouco sobre vinho, eu também percebo muito pouco sobre vinho, todos nós, quando nos põe todos nós lemos os comentários, os bloggers, nós temos centenas de bloggers, centenas de canais, né, que nós podemos ver coisas sobre vinho, ler e ver, mas infelizmente sobre azeite temos muito pouca gente a escrever e muito pouca gente a falar sobre azeite. Era importante mais publicações houvesse, trazia muito mais direto para o produto se tivéssemos mais gente a falar sobre este produto de excelência que é o azeite. Temos aqui imensos participantes a darem os parabéns, depois durante a apresentação, e temos um dos nossos participantes que diz que está no Porto Santo. Portanto, registamos. Tenho uma pequena quinta em Sabrosa que comporta vinha e olival. Qual a quantidade de azeitonas para que possa haver rentabilidade? Nós podemos fazer ao contrário, qual é Claro. quanto azeite é que consegue vender e que preço é que consegue vender o azeite, não é?
Portanto, nós temos rentabilidade se conseguimos valorizar o produto final, não é a azeitona, mas sim o produto final. Eu acho que isso aqui é importante. Nós, há uns 20 anos atrás, quando eu estava quase numa fase inicial neste setor, vi um catálogo de azeites da Sicília. E a Sicília tinha cerca de 200 produtores nesse catálogo de azeites da Sicília. Tinha muitos produtores, eles lá pesam a medida que eles utilizam é o quintal. Tínhamos muitos produtores que são com 5 quintais. 5 quintais são 500 litros. E os produtores conseguiam valorizar e promover a sua produção. Não é pela quantidade que nós conseguimos lá chegar, é pela qualidade. Se fosse pela quantidade, nós não arrancámos as vinhas todas no Douro e vínhamos plantar vinhas a outras zonas do país. Claro. Excelente. Pois as medidas que já estão a ser estudadas ou em estudo para combater os efeitos das alterações climáticas. Nós temos um projeto que a Apitade coordena, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes de Alto e com o Politécnico de Bragança. É um grupo operacional, termina agora, é um grupo operacional que estudou uma série de alternativas à mitigação das alterações climáticas, quer com a redução de práticas agronómicas, sobretudo com a criação dos cobertos, mas também com a aplicação de protetores solares e de outros produtos que permitam mitigar isso. Mas podem perfeitamente consultar essa informação. Obrigado. A meu ver, um dos maiores problemas em relação ao azeite é uma questão cultural na forma como se produz o azeite. O conhecimento intrínseco de uma grande parte dos proprietários das azenhas é errado e não procura saber fazer azeite com quem sabe fazer. Peço desculpa que isto é muito comprido o texto e eu não consigo ler. Da minha parte, tenho tido muita dificuldade em incutir nos podadores do olival uma poda correta. A azeitona entulha nunca fará um bom azeite. Mas não tem questões, não sei se quer comentar. Eu posso comentar. A formação, acho que nos últimos 20 anos, eu faço parte de um grupo que tem vindo a ser, de gente de todo o país, tem vindo a pregar sobre azeite, sobre cuidados de azeite. E já demos formação, já falamos sobre azeite, fizemos provas a muitos milhares de pessoas. Gente que trabalha nos lagares de azeite, é difícil ir a esse tipo de formação. E, portanto, se em 1572 a formação era obrigatória, era uma coisa simpática, a formação era obrigatória, era importante que agora, para nós trabalharmos nesta área, sabemos alguma coisa da arte. Mas esse mesmo ofício tinha uma coisa interessantíssima, que era só podia estar dentro do lagar de azeite o dono da azeitona, o resto esperava na rua. Hoje em dia nós chamamos a isso HACCP, ou Higiene e Segurança Alimentar. E há 500 anos atrás já se falava de Higiene e Segurança Alimentar. Portanto, nós todos sempre temos que evoluir. E a questão da poda, o Columela, que era um agrónomo romano, da Bética, escreveu muita coisa sobre vinho, mas também escreveu sobre olival, e gabava muito a arte de podar das oliveiras no Alentejo, onde na altura havia bastante produção, e hoje em dia também, mas à época havia bastante produção de azeite. O muito importante é nós termos, hoje em dia fazemos uma coisa que nesse projeto de adaptações climáticas também fazemos, chamado poda racional, e a poda racional é a poda pensada para que a oliveira produza. Chama-se poda racional. Sei que às vezes não é fácil, é mais fácil educar uma pessoa que nunca podou a podar de uma forma racional do que alguém que já podou muitas vezes a ser racional na poda que faz. Relativamente à extração de azeite, comparando extração a frio, extra virgem versus extração a quente, a quantidade extraída é menor, maior? Primeiro, extração a frio não quer dizer que é virgem extra. Extração a frio quer dizer que o azeite, em todo o seu processo, a temperatura não foi superior a 27 graus. Portanto, isso é que é extração a frio. São temperaturas inferiores a 27 graus. Ainda que nós possamos perder alguma quantidade de azeite, a qualidade do azeite que nós obtemos numa extração a mais baixas temperaturas consegue compensar essa perda. E, portanto, o que é importante aqui é quando nós estamos muito focalizados na produção de azeite, no caso de Trás-os-Montes de Alto,
na produção de azeite em qualidade, a quantidade é aquilo que nos interessa menos. Nós devemos, sobretudo, extrairmos a frio ou extrairmos a temperaturas bastante inferiores àquilo que era normal, não é? Há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, era muito normal extrairmos azeites com temperaturas acima de 50 graus. Hoje em dia, quando extrairmos a frio, é temperaturas menores que 27 graus, mas podemos extrair também a temperatura a rondar os 30 graus, e que o azeite terá qualidade. A temperatura de extração é um dos elementos fundamentais para a qualidade de um azeite. Não é o elemento, é um dos fundamentais. Os outros são a época de colheita, não é? O tempo desde a colheita à extração, não é? Sim, sim, o tempo que medeia é a época de colheita, as variedades, as cultivares, o tempo que medeia desde que nós colhemos até que vamos extrair, não é? Há bocado falamos do defeito de tulha. O defeito de tulha tinha a ver com o armazenamento da azeitona, era armazenada em tulhas, mas o Zé Almeida, que é do Douro, porque chama a azenha aos lagares de azeite, no Douro somente chamam-se azenha, no Douro conservava-se a azeitona, ainda hoje em dia se conserva, infelizmente, nos lagares do vinho, não é? Portanto, depois temos um azeite com defeito da sapateira, não é que o sapateira seja o marisco, mas o sapateiro era o couro que antigamente era, que nós tradicionalmente chamamos água, o azeite sabe a água de mudar azeitonas, esse é o defeito de sapateira. Não é? Pois essa parte do azeite saber a ranço faz-me lembrar quando eu era criança e jovem, que bebíamos muito vinho americano, e depois com o tempo é que aprendemos o que era vinho, não é? Portanto, dá-me a ideia que é a diferença entre o azeite a ranço e azeite mesmo de qualidade. A absorvência e os peróxidos não são tidos em consideração no preço no mercado? Não são tidos. Nós temos, obviamente, que cumprir os limites legais para as absorvências e para o índice peróxido e para o teor de ceras, não é? Estas menções, índice peróxido, teor de ceras, delta K e a acidez podem constar, não são obrigatórias no rótulo, mas se constar a acidez, estas também têm que constar com o mesmo de apanha tipo de letra, sem que nenhuma esteja em destaque relativamente às outras. Nós, para o azeite de virgem extra, o índice peróxido tem que ser inferior a 20 e as absorvências 2,32 tem que ser menor que 2,5. E, portanto, são parâmetros de qualidade físico-química, não são parâmetros de qualidade depois no mercado, diferenciado no mercado, porque nós não sentimos nem as absorvências, nem o índice peróxido quando estamos a provar um azeite. Numa altura em que as gorduras alimentares, óleos e manteigas praticamente duplicaram os preços, porque é que o azeite não seguiu essa tendência? O azeite está nessa tendência, não é? O azeite este ano está a um preço bastante mais elevado que estava há 2 anos ou há 3 anos, não é? Ainda que o azeite representa, penso eu, se eu não me engano, menos 5% do volume de negócios das gorduras alimentares. Mas o preço do azeite tem vindo a acompanhar, não é? Tem vindo a acompanhar e tem vindo a aumentar. Sobretudo num ano como este, que é um ano de bastante escassez em toda a bacia mediterrânica, excetuando a Grécia, que tem previsões de aumentar a colheita. Todo o resto dos países mediterrâneos tem uma quebra acentuada de produção. Portanto, o preço do azeite tem vindo a aumentar. Ótimo, isso basta ver no linear do supermercado. São excelentes notícias. E que aumente sobretudo ao agricultor. Agora o que nós temos de perceber é se depois, com a maneira como está a economia, se depois temos condições para começar a continuar a comprar azeite. Sim, também. Esse também é um ponto, não é? Mas eu também quando leio nas notícias que a grande distribuição tem aumento de lucros de 40%, não é só... se tem lucros é porque a diferença entre os custos e os proveitos aumentaram, não é? Sim, e obviamente que nós somos os produtores, são o elo mais fraco nesta cadeia toda, não é? Claro. No olival tradicional, qual o espaçamento recomendado entre oliveiras? Em termos de mobilização do solo, é benéfico apenas o corte das ervas e não lavrar? Hoje em dia, do ponto de vista, nós usamos em compassos, podemos chamar tradicionais, mas não são muito tradicionais. Hoje em dia nós usamos compassos de 300 plantas por hectare. Isto tem muito a ver com as condições do solo, também com a disponibilidade ou não de água. Agora, do ponto de vista do sistema de manutenção do solo, obviamente que é muito melhor nós fazermos a manutenção com corte do que estarmos a mobilizar. Até porque mobilizar é uma operação bastante mais onerosa do que controlar os infestantes. Agora temos sempre um problema que tem a ver com os incêndios, que é sempre um problema que nós temos, e muitas vezes com a competição das ervas pela água, das infestantes pela água com a própria oliveira. Ou em azeites que harmonizam melhor com diferentes pratos.
Quais as características organoléticas que para si definem um bom azeite para os diferentes pratos tradicionais da consoada transmontana? Por exemplo, bacalhau assado, sobremesas, polvo cozido. Esta é uma hora boa para falar sobre comida, não é? Claro. É uma hora boa. É assim, eu acho que nós temos, agora podemos brincar aqui com as variedades, falando da consoada transmontana. Poderíamos usar para umas entradas e para uma sobremesa um azeite de negrinha de freixo, para o bacalhau um azeite de madural, para as batatas um azeite de verdeal transmontana e para o polvo um azeite de cobrançosa. Mas se os conseguirmos misturar e harmonizar e fazer um blend, usamos um azeite de Trás-Montes, que é um blend neste tipo de... neste menu todo que estamos aqui a falar. Espetacular, espetacular. Em termos de utilização das novas tecnologias, o setor do olival e produção de azeite tem adoptado as mesmas, a exemplo de outras culturas como na vinha? Isso, o Telmo faz esta pergunta até porque já sabe a resposta que eu vou dar, não é? O setor tem evoluído. Nós hoje em dia temos sistemas de uso eficiente da água, utilizamos novas tecnologias na água, não estamos tão evoluídos como a vinha na questão da utilização dos drones, mas também lá vamos chegar. Hoje em dia, por exemplo, a EGL fazem-se muitos tratamentos fitossanitários com a utilização de drones, que eu penso que na Europa ainda não é permitida esta utilização de drones para fazer tratamentos, mas o Telmo Nogueira participa num projeto com a Apitade na monitorização inteligente de pragas da oliveira. Portanto, estamos hoje em dia a aplicar os conceitos da vinha, fomos beber a inspiração à vinha e estamos a aplicar estes conceitos todos no olival. Hoje em dia, muitas vezes, erradamente, na minha opinião, ouvimos falar de que o olival em alta densidade é um olival moderno. Eu posso ter um olival centenário e aplicar as mesmas tecnologias que aplicam um olival acabado de plantar. E, portanto, a modernidade não tem a ver com a idade da planta, tem a ver com as tecnologias que nós lá aplicamos. E hoje em dia nós no olival queremos caminhar para isso. Já trabalhamos muito em uso eficiente da água, portanto temos sensores que medem a quantidade de água que as plantas necessitam e somente utilizamos essa água. Queremos ser altamente eficientes naquilo que é a nossa prática agronómica. Excelente. Na sua opinião, os nossos olivicultores têm a formação suficiente para poder aumentar as suas produções? A nível de modo de produção biológico, a falta de informação / formação faz ou não com que os olivicultores percam potencial produtivo? Eu acho que não é tanto, no caso da produção biológica, acho que não é tanto a falta de formação, porque existe formação, há informação, é sobretudo a falta de disponibilidade no mercado de fertilizantes, produtos fitofarmacêuticos que permitam, na questão dos fertilizantes é o grande problema do azoto, e na questão dos fitofarmacêuticos temos algum problema no combate a algumas pragas, a algumas doenças. O que nós temos que ter é aquilo que tem os nossos... Por exemplo, nós temos dentro da União Europeia a homologação fitossanitária é feita país a país. Em Espanha temos mais produtos homologados para a proteção fitossanitária da oliveira do que temos em Portugal. Portanto, temos aqui alguma concorrência desleal, uma concorrência bastante diferente. Mas há formação. O que nós temos que perceber é que a agricultura biológica é uma prática agronómica, não é uma produção de um produto de qualidade. Nós podemos praticar agricultura biológica e não termos produto final de grande qualidade, não é? Mas temos que... Hoje em dia há muita formação. O que nós temos é que perceber que temos que evoluir todos os dias, temos que aprender um bocadinho mais e temos que utilizar, obviamente, as melhores técnicas. Não podemos esquecer que, apesar de ser um desígnio nacional ou europeu, que a agricultura biológica tenha uma grande área, nem em todas as culturas, nem em todas as produções, nós podemos praticar o modo de produção biológico. Essa é uma grande dificuldade, é nós termos produtos acessíveis, não só em quantidade, mas também em preço, que os produtores biológicos possam utilizar. Sim. Que o resultado da conta seja positivo, do ponto de vista económico. Qual a percentagem de perda estimada na produção de azeitona este ano? E esta é a última questão.
Sim, nós estimamos cerca de 40% de perda do ponto de vista da azeitona. Do ponto de vista de azeite, estimamos que cerca de 50%. Isto é, para períodos homólogos do ano anterior, os nossos rendimentos de extração em azeite são 2 a 3% inferiores àquilo que era um ano normal. E estão também inferiores àquilo que se passa no sul do país. Também no sul do país são 3 a 4% superiores àquilo que são nossos. Não podemos esquecer que passamos um longo período de seca e não houve síntese de azeite. E, portanto, o período foi enorme do ponto de vista o período de seca foi enorme. A síntese de azeite foi muito reduzida. Nós este ano teremos mais quebra de azeite do que quebra de azeitona. Por exemplo, o ano passado houve muitos produtores que tiveram com menos azeitona mais azeite. Este ano será o inverso. Claro. Agradeço a conferência. Só lhe pedia umas notas finais para a memória futura, entre o que apresentou e aqui as questões de todo o tipo e feitio que cá tivemos. Sim, o que é que nós devemos reter, o que é que nós devemos reter como pontos-chave mais importantes? Eu acho que 3, 4 questões. Primeira, no caso de Trás-os-Montes de Altor, valorização das variedades tradicionais. É fundamental. É fundamental nós valorizarmos e continuarmos a plantar. Eu penso que a área de olival de alta densidade em Trás-os-Montes, com variedades nacionais, rondará os 40 hectares. Portanto, não é muito para os nossos 83 mil hectares que temos. Portanto, é uma área bastante residual. Nós e depois devemos saber valorizar, promover e potenciar este tipo de azeites diferenciados e sobretudo, promovê-los numa ação concertada com todos os produtores e, sobretudo, com outros agentes da região. Outra questão que é importante é nós aprendermos que cada referência de azeite é um azeite diferente e que em nossa casa devemos ter no mínimo 2, 3 referências, porque a par do que fazemos no vinho devemos também fazer no azeite. Devemos potenciar momentos de prova e, como dizia o Zé há um bocado com toda a verdade, o Zé é uma pessoa que gosta de utilizar azeites diferentes na noite consoada. E este ano vamos experimentar ter azeites diferentes à nossa mesa e vamos potenciar momentos de prova. Não, porque dá discussão, entendo. Zé, porque nós de vinho todos sabemos. Gosto mais daquele. Não, de vinho todos nós sabemos, chocolate até sabemos um bocado, café sabemos, mas de azeite nada sabemos. E, portanto, nós criamos momentos de prova, momentos de discussão, momentos até de harmonia familiar, sim, provando azeites distintos e, sobretudo, criando. Nós todos, em Portugal usamos azeite porque estamos habituados. E conhecemos muito pouco sobre um produto que é o produto da excelência. Portanto, se nós potenciarmos momentos de prova, se usarmos momentos de prova, é fundamental. Outra questão que é importante é fazer promoção. Promoção junto das escolas de hotelaria e gastronomia, junto dos chefes, portanto, é muito importante fazer promoção. Promoção dirigida ao consumidor. Promoção dirigida às escolas. A Andaluzia tem um programa extraordinário de promoção de azeite nas escolas, azeite escolar. Reparem, nós também temos... Se nós formos perguntar quanto azeite diferenciado se consome nas cantinas escolares, primárias, liceus, agora já tem todo outro nome, e universidades, é muito importante nós potenciemos que de pequenino se torce o pepino e que se criem experiências para os miúdos. Eu que sou de Mirandela, se calhar muita gente em Mirandela, obviamente a gente vê oliveiras, porque em Mirandela temos oliveiras plantadas pelas ruas, mas depois muito pouco, que se os perguntar às pessoas quantos azeites diferentes já provaram, provam o azeite do primo, do tio e do cunhado. Mas não provaram ainda, mas nós temos que provar azeites com rótulos distintos, com marcas distintas. Mirandela até tem um museu da oliveira e do azeite que poucos mirandenses visitaram e conseguem lá chegar e provar azeites distintos de produtores do concelho. Portanto, nós temos que criar este momento de prova. E depois temos que saber comunicar cá dentro, comunicar dentro da fileira. É muito importante que a fileira se una. Nós não temos, enquanto transmontanos, não temos nenhum problema com os olivais de alta densidade. Eles são nossos parceiros, todos nós lutamos para a valorização de uma fileira que é a fileira da oliveira e do azeite. Agora, produzimos produtos diferenciados? Produzimos, mas não temos problema nenhum em comunicá-los de uma forma diferenciada. E depois temos que saber, por fim, saber respeitar aquilo que foi o ar de trabalho dos nossos antepassados e projetá-los num futuro que seja muito melhor para os nossos descendentes. Eu acho que isto é que é fundamental.
preservar a tradição e potenciá-la no futuro de uma forma melhor e de uma forma que possa chegar mais rápido ao consumidor e com que o consumidor possa ter uma percepção, consiga diferenciar os azeites e pagar mais por azeites diferenciados. Francisco, muito obrigado. Obrigado, Foi espetacular. Foi dos agromeetings mais interessantes, na minha opinião, um momento em que se transmitiu e em que se criou massa crítica e que se comunicou. Este é o nosso objetivo. Mesmo muito obrigado. Sincero, espetacular. Agradeço também aos participantes e às participantes que estiveram connosco durante esta hora e meia. Também obrigado. E cá continuaremos na próxima semana. Será sobre agricultura de precisão e será uma segunda conferência do Isalcino da Conceição, que da outra vez só ele é que falou, não respondeu às questões e, portanto, do próximo agromeeting, na próxima quarta-feira, será para responder às questões dos nossos e das nossas participantes. José, só para terminar, Força. agradecer e felicitar-te por aquilo que é... Isto aqui é uma pedrada no charco, não é? Portanto, nós, quando hoje em dia falamos de agricultura, muitas vezes fala-se por maus motivos. Este é um motivo bastante positivo para falar da agricultura. É desmistificar a agricultura e torná-la acessível a todos aqueles que são ávidos de informação e que trabalham na área ou não trabalham. E como nós já conseguimos chegar, como falamos em português, já conseguimos chegar a outros países que não Portugal, felicitar-te por este enorme trabalho que tens não é fácil juntar gente à volta desta mesa e conversar de uma forma completamente informal, conversar sobre agricultura e desmistificar bastantes mitos e, sobretudo, tornar a agricultura acessível. Nós, hoje em dia, somos altamente tecnológicos e a Espaço Visual é uma das entidades que melhor comunica a agricultura e que a torna mais acessível a todos nós. Parabéns. Não, eu agradeço e pronto, e também espero que isto sirva de exemplo para as entidades oficiais que, na minha opinião, deveriam utilizar estes meios. Não, sinceramente, porque são meios muito, muito poderosos de comunicação e quanto mais oficial for a entidade e pública, tanto mais força tem e mais credibilidade tem. Eu só podia mesmo para terminar, é que sim. Quando nós temos, até porque a APITAD comunicou, a APITAD fez um documento sobre o PEPAC, nós aqui não estamos a discutir o PEPAC, mas quando nós acabamos com os enraivamentos na entrelinha, no olival produção integrada e no olival biológico, quando nós não permitimos a utilização de herbicidas no olival tradicional, estamos a limitar fortemente o acesso dos olivicultores a ajudas que são fundamentais. Portanto, nós temos um conjunto enorme de práticas que vem desde 2001, começou na proteção integrada, estamos para a produção, estamos na biológica, mas agora, nesta reforma do PEPAC, esperemos que a versão final seja bastante diferente daquela que nos foi apresentada e que todos nós, enquanto cidadãos, enquanto agricultores, podemos comentar. E nós, a APITAD fez um documento técnico que enviou para quem de direito, que sejamos ouvidos nesta nossa fundamentação técnica, onde é importante que nós, com aquilo que são os conhecimentos que hoje em dia temos disponíveis, com aquilo que é os trabalhos desenvolvidos por uma enorme conjunto de equipas de norte a sul do país que trabalham do ponto de vista técnico, os produtos e as diferentes realidades, possamos ter isso expresso num plano que define a nossa agricultura até 2030. E, portanto, isso era fundamental que isto, nós fôssemos ouvidos e que a nossa opinião fosse tida em conta quando falamos de definição de políticas estratégicas que a todos nós nos dizem respeito. Eu só posso corroborar e fazer votos que sejamos ouvidos e que isso se cumpra. Muito obrigado. Obrigado, José. Tá, um grande abraço. Forte abraço. Boa semana. Obrigado. Obrigado. Boa noite, com licença.